Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Hoje eu gostaria de convidar todos para nós assistirmos ao culto e tirarmos alimento para a nossa vida espiritual. Mas antes eu quero deixar uma mensagem de esperança que encontra no Salmo 136, o versículo 1, que diz: Rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos, em 26 versículos, a misericórdia do Senhor é falada em cada versículo. Então vamos acreditar que a misericórdia do Senhor para conosco será grande. Bastamos que nós devemos obedecer a palavra de Deus, obedecer o que nos é pedido, de ficarmos em casa, dentro dos nossos lares, orar mais, pedir, interceder a Deus, porque a misericórdia do Senhor há de durar para sempre em nossas vidas. Convido a todos para terem um bom culto, cantar, mesmo estando sozinho na sua casa, cante os cânticos, nós sabemos. Louve ao Senhor com alegria, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ouça a pregação, porque é ela que nos alimenta durante toda a nossa vida. E tenha certeza que, se obedecer, nosso Deus há de ter compaixão de nós. Bom culto. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo, eu te amo. Ó Jesus, te agradeço. Ó Jesus, te agradeço, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, te agradeço, te agradeço. Ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo. Vamos orar, meus irmãos. Meu grande Deus e Pai, eu te agradeço todos os dias porque tem estado junto conosco, que tem nos guiado durante esses dias difíceis das nossas vidas. Ó Pai, proteja todos os irmãos necessitados, principalmente aqueles que faltam a fé, que faltam o entendimento, Senhor. Dá-lhes a compreensão para poder passar por esse momento difícil com mais paz, com mais tranquilidade, com mais fé e com mais segurança. Meu Senhor e meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que cuide das famílias, que cuide do Brasil, que cuide desta nação, Senhor. E perdoa os nossos pecados, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Que essa distância entre nós não esteja nos separando do amor de Deus, porque o nosso Deus é o único Salvador. E desejo a todos um bom dia. Não temos
Olá, irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá, bom dia. Tão bom nós estarmos mais uma vez juntos para estudarmos sobre a Palavra de Deus, aprendermos com os personagens bíblicos, aprendemos com pessoas simples, aprendemos com pessoas comuns, mas as suas histórias estão relatadas na Bíblia e algo elas têm a nos ensinar. Então, o nosso personagem de hoje é a mulher samaritana. Vamos ver alguns detalhes aí desse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Eu quis destacar alguns pontos que são convergentes, né? E alguns pontos que são similares e alguns que são divergentes, para ajudar a gente a entender as lições que aprendemos. Este é o cenário, então, da nossa história, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus está sentado à beira do poço, o poço de Jacó, em Sicar, em Samaria. Ele está cansado, é por volta do meio-dia, e a mulher samaritana chega ao poço para buscar água. Seu nome é Jesus e ela, uma mulher cujo nome não sabemos. Ele é um homem, ela, uma mulher. Um homem judeu, ela, uma mulher samaritana. Ele é o Salvador e ela, uma mulher pecadora. Ele tem sede, mostra sua condição humana, e ela tem como pegar a água do poço para suprir e matar a sede de Jesus. Mas é ele quem tem a água da vida. E ela aguarda a salvação, ela quer receber a água da vida. Ele precisava passar por Samaria e ela precisava ser salva. Ele quer salvar a todos os povos e ela testemunha de Jesus para os samaritanos. Então, vamos às lições que nós aprendemos com a mulher samaritana a partir desse diálogo, dessa conversa com Jesus ali no poço. Esse texto está relatado apenas no Evangelho de João, e nós podemos ler no capítulo 4, nos versículos de 1 a 42, a história, né, esse diálogo que está relatado ali apenas no Evangelho de João. Vamos à primeira lição. A salvação é para todos. Essa é a nossa primeira lição. A salvação é para todos. Por mais que sejamos ou mulheres, pecadoras ou samaritanas. O texto diz: E era-lhe necessário, a Jesus, atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta, que era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo, pois onde tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise aqui vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que está agora, que tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. No início desse diálogo, então, nós aprendemos que Jesus disponibiliza a salvação para todos os povos. E eu coloquei aqui como um detalhe, né, ou como uma observação. Por mais que sejamos mulheres, por mais que sejamos pecadoras, ou por mais que sejamos samaritanos. Vamos entender um pouquinho o que significa ser mulher, pecadora e samaritana nesse contexto onde Jesus está aí nesse diálogo com essa mulher. Bom, primeiro, nós já sabemos, as mulheres, elas eram muito desprezadas naquele tempo pela sociedade.
Então, é muito comum nós até não termos os nomes de algumas registradas, como, por exemplo, esta. Né? Então, mostra aí que ela não era uma pessoa de grande importância, porque sequer o seu nome nós sabemos. Então, não era fácil ser mulher naqueles tempos. Era natural para uma mulher ser desprezada. Diferente de hoje, que apesar de ainda termos muitas dificuldades e diferenças sociais, avançamos muito, né, nas conquistas dos direitos das mulheres, mas ser mulher naquela época tinha um significado totalmente diferente, pois elas viviam subjugadas aos desejos de seus próprios pais ou de seus maridos. Então, ser mulher era uma condição já, por natureza, desprezível. Além disso, essa mulher, sendo mulher, ela era uma mulher desprezada, porque ela era uma pecadora. Fazendo uma leitura sobre este evento, era comum as mulheres irem a este poço buscar água juntas, e possivelmente num outro horário. Então, ir buscar água ao meio-dia não era comum. E era comum, então, que as mulheres fossem juntas. Por que será que essa mulher foi ao meio-dia, num horário que não era comum, buscar água, e sozinha? Possivelmente pelo seu passado pregresso, já tinha tido 5 maridos e com quem ela estava agora não era seu marido, era um amante. Possivelmente ela, além de ser mulher, era desprezada por outras mulheres, inclusive. Né? Talvez ela tivesse motivos mais do que suficientes para se esconder, né, para estar cansada, né, de buscar tanto e estar ali sozinha, naquele sol quente e sem ter uma amiga, talvez, para conversar. Então, essa mulher, além de ser mulher, ela era pecadora, ela era desprezada. Mas como se não bastasse só ser mulher e só ser pecadora, essa mulher, ela era samaritana. E os samaritanos eram muito desprezados pelos judeus, e vice-versa. Mas possivelmente o desprezo dos judeus para com os samaritanos fosse ainda maior. As práticas religiosas eram muito diferentes. Apesar deles terem vindo, né, de uma mesma ascendência de Jacó, né, como a mulher fala, mas a gente olha, nossos pais, né, que somos todos aí descendentes de Jacó, adoravam no Monte Gerizim. Mas agora a gente fica aqui entendendo que Jesus tem um objetivo importante, ele precisava passar por Samaria porque ele tinha uma lição a ensinar aos seus discípulos. Quando nós estudamos o Evangelho de João com o pastor Elias, ele nos lembrou que Jesus tinha um dever moral para passar em Samaria. Quando o texto fala que ele precisava passar por Samaria, na verdade não é que ele não tinha outra escolha. Ele tinha um dever moral de passar por ali. Era muito comum que quando os judeus iam da Judéia para Galiléia, que era o trecho que Jesus estava fazendo, ele estava saindo da Judéia para Galiléia, que eles fossem pelo outro lado do Jordão. Mas quando a Bíblia fala que Jesus tinha um dever, ele precisava passar por ali, é possivelmente por causa dessa lição que Jesus queria ensinar, que a salvação era para todos os povos. Jesus tinha tido um diálogo com Nicodemos um pouco antes, né, relatado no livro de João, no Evangelho de João. E Nicodemos era um judeu, um fariseu, né, rígido ali nas leis, seguia à risca todos os mandamentos. E Jesus fala, olha, eu vim para todos os que creem. É preciso nascer de novo, é preciso crer em mim. Eu sou a luz do mundo. E agora Jesus tem que mostrar na prática que essa salvação não é só para os judeus, é para todos. E era importante que eles entendessem que os samaritanos também eram alvo, objeto da graça e do desejo da salvação de Deus, assim como de salvar toda a humanidade. Então, a salvação, ela está disponível para mulheres, para pecadoras, para samaritanos. Ou seja, a salvação está disponível para mim, para você, para homens, para mulheres, para idosos, para crianças, para brasileiros, para japoneses, para chineses, para árabes e, enfim, para todos os povos. A salvação está disponível para todos os povos. É assim que Jesus faz conosco. Não importa, né, o quanto mulheres, no sentido do desprezo, né, no sentido da rejeição nós somos. Não importa o quanto pecadores nós somos. Não importa. Não importa o quanto samaritanos nós sejamos. Não importa de que família nós viemos. Não importa qual é a nossa origem. Não importa nem se nós não sabemos a nossa origem. O que importa é que a salvação é para todos os povos. Vamos, então, à segunda lição que nós aprendemos com essa história maravilhosa da mulher samaritana. A segunda lição, então,
é que a adoração é para todos, não importa quem ou onde, importa que o adoremos em espírito e em verdade. O texto diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Isso logo depois de Jesus sinalizar que esse homem com que ela estava agora não era o marido, e ela já tinha tido outros 5 maridos. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, esse trecho ele fala tanto ao meu coração. Nós podemos adorar ao Pai, não estando preso a paredes, não estando preso a regras, né, a protocolos, porque o nosso Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e não importa onde isso seja, né, não importa se em Jerusalém ou se em Gerizim, mas o Pai procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Bom, quando Jesus indicou o que aconteceu para a mulher e falou, né, revelou ali qual era a condição dessa mulher, possivelmente ela ficou envergonhada, não é? Eu teria ficado envergonhada. Um homem que eu nunca conheci, um homem judeu, chega e revela, assim, o meu passado, que não é um passado aí tão bonito como a gente viu, né? Que a colocou numa condição de ser desprezada. Então, possivelmente por isso, esse desconcerto, né, dessa revelação que Jesus fez, possivelmente deixou essa mulher envergonhada. E aí pode ser que ela tenha mudado de assunto rapidamente. Aí ela então perguntou: então, mas onde que tem a adoração? Né? Eu estou vendo que o senhor é profeta, então tá bom. Então vamos conversar agora sobre onde que a gente pode adorar. É em Jerusalém? É em Gerizim? Qual que é o seu palpite, né? Jesus então fala com muita clareza, né? Não é aqui, não é em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em espírito e em verdade. Vejam que ela tinha uma curiosidade, não é? Ela não estava desprezando ou desconsiderando que ela precisava se aproximar de Deus, o Pai. Ela tinha uma dúvida: onde que eu devo adorar? Mas para que esse diálogo continuasse, então ela precisava primeiro reconhecer a sua condição de pecadora, e ela não negou. Ela não negou, olha, isso que você está falando não é verdade. Ela assumiu, ela admitiu, realmente, né? Tu és profeta. Então, agora que eu sei que tu és profeta, me diga essa outra verdade. Eu preciso saber onde eu posso adorar a Deus. Essa mulher, ela tinha esperança. Ela sabia que um dia o Messias viria e ela queria ter acesso a essa adoração. Nesses tempos de pandemia, irmãos, é muito curioso, eu já ouvi, talvez vários dos irmãos tenham ouvido, né, algumas posturas de algumas pessoas que acham que para adorar precisam estar na igreja. Essas pessoas estão sofrendo demais nessa pandemia. É claro que o sofrimento desse período de pandemia, ele é totalmente legítimo. Todos nós estamos sofrendo, né? Alguns com um peso muito maior, porque estão sentindo na pele a doença, a morte muito próxima. Outros pelo medo, pelas incertezas que esse momento é totalmente legítimo que todos nós tenhamos, não é? Mas alguns cristãos, né, chegam a questionar como que as igrejas não podem abrir, porque onde que nós vamos adorar a Deus? E a gente tem que ficar inquieto com essa dúvida, porque Jesus foi tão claro na sua fala: olha, vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Hoje eu estou aqui na minha casa, os irmãos estão na sua casa, alguns estão ouvindo essa minha palavra no seu carro, ou em lugares diversos, ou fazendo até alguma atividade doméstica, mas não é isso que nos conecta ao Pai. O que nos conecta ao Pai, o que nos dá acesso, o que nos permite essa relação de adoração, é o Espírito, né? Um coração contrito, um coração aberto, honesto,
né, e desejoso realmente de adorar a Deus. Um coração que reconhece o seu pecado, que admite que tem pecado, mas que está disposto a adorar a Deus, independentemente de onde ele estiver. Então é maravilhoso saber que Deus não está em nenhum lugar, ele não pode, Deus é muito grande, ele não pode ser limitado a paredes, né, a um templo. Ele está na minha casa, ele está na sua casa, ele está no meu coração, ele está no seu coração. Então, importa que o Pai encontre em mim e em você essas pessoas que são os seus adoradores. Bom, vamos então à terceira lição que nós aprendemos com essa história da mulher samaritana, que é a seguinte: a missão de proclamar é para todos. Então é necessário deixar o cântaro. Vamos ao texto. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aí, nesse momento, há um intervalo no Evangelho de João, quando Jesus conta a parábola dos ceifeiros, mas mais adiante, no versículo 39, retoma uma fala sobre a mulher samaritana, que é a seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho que a mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, vimos aqui que essa mulher, ela acabou, né, ao encerrar ali o diálogo com Jesus, e os discípulos chegaram e não perguntaram muito o que eles estavam conversando, acharam estranho, mas eles estavam ali preocupados com outras coisas, né, os discípulos, e a mulher, ela foi para a cidade, e ali ela começou a contar dessa conversa que ela teve com Jesus. Ela falou: olha, vem aqui porque aconteceu uma coisa muito, muito doida, né? Eu conversei com um homem, ele se diz o Cristo, eu acho mesmo que ele é, porque ele falou, né, coisas, verdades sobre a minha vida, então eu acho que vale a pena vocês irem conferir. Então, a palavra de Deus diz que quando terminou o diálogo, ela deixou o cântaro e foi fazer o que realmente importava. O cântaro significa a busca da água inicial que ela tinha. Inicialmente, ela tinha ido ao poço para buscar aquela água mineral, né, a água do poço, a água que dá no poço, a água que a gente bebe aqui, né, hoje, do filtro da torneira, é a água, H2O. Inicialmente, ela foi buscar essa água. Mas agora ela não precisa mais, porque essa fonte de água viva, que é Jesus, não tem como caber num cântaro, não tem como ser controlada. Ela brota de dentro. Então agora ela deixa o cântaro e ela vai fazer o que realmente importa. Ela vai dar o testemunho de Jesus. E esse testemunho foi tão importante, tão significativo, que muitos vieram, os samaritanos vieram conversar com Jesus. E inicialmente, né, que não era nem para Jesus ter passado por ali. Na verdade, ele precisava, né, como nós vimos, ele passaria sim, porque fazia parte da missão dele. Mas se fosse pelo percurso natural, ele faria a volta lá por detrás do Jordão e chegaria na Galileia. Mas essa parada, essa conversa com a mulher samaritana rendeu ali a Jesus mais 2 dias, né, em Samaria, onde muitas pessoas, depois a palavra de Deus fala, muitas pessoas vieram a conhecer Jesus e creram nele. Não agora, não só por causa do testemunho da mulher samaritana, mas por causa das coisas que eles mesmos estavam conhecendo, que estavam ouvindo diretamente de Jesus. E puderam reconhecer que ele era o Salvador. Importava agora que ela contasse para os outros o que Jesus tinha feito na vida dela. Ela não precisava mais daquele cântaro, ela tinha Jesus, que era uma fonte que jorrava água para a vida eterna.
Então fica para nós analisarmos aí e aprendermos com a mulher samaritana, né, que nós devemos proclamar o que Jesus faz nas nossas vidas. Para concluir, irmãos, então, a mulher samaritana, ela era pecadora, ela teve um encontro com Jesus e isso mudou toda a vida dela. E ela fez o certo, ela reconheceu o seu erro, né, ela aceitou a água da vida e ela proclamou para Jesus, ela proclamou para os outros sobre o encontro maravilhoso que ela teve com Jesus. Então fica o desafio para nós nessa semana, né, e aí nos próximos dias, para quem ainda não tem Jesus, quem ainda não bebeu dessa água viva que é Jesus Cristo, que você possa conhecer Jesus como seu Salvador. É o que de mais maravilhoso nós podemos fazer na nossa vida, é termos Jesus no nosso coração. Para nós que já tivemos acesso a essa água viva, para os cristãos, os que já têm Jesus no seu coração, que nós possamos avaliar constantemente se de fato nós deixamos esse cântaro, né, que é um recipiente que é capaz de acomodar aí pouca água, né, alguns com 10 litros, 20 litros, mas essa água acaba. Será que nós deixamos esse nosso cântaro de lado, estamos indo beber diretamente da fonte que é Jesus Cristo? Então, que nós possamos olhar para dentro e avaliar, de fato, como estamos aproveitando essa água. E proclamar, pelo menos uma vez nessa semana, o que significa Jesus para nós. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nos ajude a cada dia, né, a usufruirmos da salvação, que é para todos, que nós possamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, não perca a oportunidade de estar em adoração com Deus e que possamos proclamar o seu Evangelho. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãos e amigos. No culto do domingo passado, na EBD, nós convidamos os irmãos, a igreja, para estarmos durante 24 horas em oração. E nós hoje agradecemos aos irmãos que participaram. Por 24 horas, nossa igreja se manteve em oração contínua. Por 24 horas, nossa igreja se manteve em unidade, num mesmo propósito: interceder pelas pessoas adoecidas, interceder pelas pessoas enlutadas, em sofrimento, interceder pelas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso país, pelo mundo inteiro. Em Atos 1,14, diz algo sobre os discípulos de Jesus. Fala assim: todos eles se reuniam sempre em oração. E nós agradecemos de todo o coração. Mais de 38 pessoas se manifestaram para preencher o nosso relógio de oração, fora as pessoas que nós sabemos que estiveram em oração em suas casas e acabaram não dando o nome e o horário, mas estiveram intercedendo da mesma forma. A irmã Cibélia compartilhou como foi essa experiência para ela. A irmã Cibélia é uma mulher de oração. Ela disse assim: quando oro pelos pedidos, fico muito feliz em poder orar. Me sinto confortada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ao mesmo tempo, choro aos pés do Senhor por tantas pessoas que estão sofrendo. Digo a Deus que Ele é soberano e justo. Digo também que sinto pelas pessoas que desrespeitam as coisas santas e que não fazem o bem como Jesus ensinou. Oro pelas pessoas, mas quem é mais abençoada sou eu, pois fico mais perto de Deus. É verdade, irmã Cibélia. A oração nos deixa em mais comunhão com Deus. Olá, irmãos e irmãs. Saudades de vocês. A experiência que eu tive com o relógio de oração foi muito interessante no sentido de estarmos unidos, porque falar com Deus é um grande privilégio, mas a ideia de que naquele momento nós estávamos unidos por 24 horas
lembrando dos problemas, ou agradecendo também pelas dádivas do Senhor, isso traz paz ao nosso coração. Então, orar traz paz, orar me confortou, orar me deu a certeza de que mesmo que Deus não atenda os meus pedidos, Ele está lá ouvindo. E quando você ora por outra pessoa, às vezes assim, eu me senti como se naquele momento eu precisasse me entregar muito mais para o Senhor. Então, pedi que o Senhor limpasse as coisas ruins que não estavam em mim, que limpasse meu coração, meus pensamentos, para que aquela oração fizesse sentido. Para mim foi muito gratificante. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos de perturbação, na dor maior da tentação. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de consolo. Desejo a vida que findar, com fé e amor constante orar, depois da morte do pavor, então será sim só louvor. Depois da morte do pavor, então será sim só louvor. E sabendo disso, convoco e convido a todos para que a gente ore nesse instante. Vamos orar. Bondoso Deus, te damos graças, Senhor, por esse momento em que podemos nos reunir para falarmos contigo. Ó Deus bendito e amado, mais uma vez entregamos todos os pedidos que foram feitos, ó Deus, durante as 24 horas. Entregamos a Ti, Senhor, todos os pedidos que são feitos nos grupos de oração, nos lares, em nossas mentes, em nossos corações. Tudo entregamos a Ti, Senhor. Colocamos em Tuas mãos todas as pessoas que estão entristecidas, enlutadas, adoecidas, em sofrimento ou passando alguma necessidade. Clamamos, ó Deus, pelo Teu socorro, pelo Teu conforto, pela Tua cura. Ó Deus bendito, seguimos unidos em oração, clamando pelo mundo inteiro. Entregamos tudo e todos em Tuas mãos e descansamos em Ti, pois Tu és a nossa esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Olá, irmãos. Hoje eu vim agradecer pelos alimentos que os irmãos estão doando, que vai ajudar muitas famílias, e desde já agradeço a todos. Obrigada.
Bom dia, irmãos. Eu estou aqui para convidar vocês. No próximo domingo, dia 4 de abril, é domingo de Páscoa. E tradicionalmente na nossa igreja nós fazemos o nosso culto da ressurreição às 6 horas da manhã. E este ano nós faremos também às 6 horas da manhã o nosso culto no próximo domingo. E será ao vivo no YouTube. Então, se você puder participar conosco, será uma alegria. Nós relembraremos aí a ressurreição de Cristo juntos, em união, ainda que dessa nova plataforma, dessa nova forma. Faremos então nossa reunião no próximo domingo, não percam, às 6 horas da manhã. Um beijo. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Deus é amor, 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 Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O amor é um dom supremo. O amor é um dom supremo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito